Olá, boa noite para você, 18 horas e 30 minutos. Começamos o Tá Na Hora desta quinta-feira, trazendo uma notícia nada boa. Imagens aqui de fundo mostram um deslizamento que aconteceu na tarde de hoje e, infelizmente, um trabalhador perdeu a vida. Isso aconteceu no município de Angelina, na Grande Florianópolis. Uma notícia triste para começar o programa, mas, infelizmente, é o assunto do momento. Boa noite, Júlia. Boa noite, Cleiton. Boa noite para vocês aí de casa. É claro, como sempre, a gente pede licença para entrar no seu lar, no seu espaço de conforto, com informações de credibilidade aqui de Santa Catarina. Com essa imagem, iniciando já o jornal, equipes de bombeiros estão envolvidas nesse caso, SAMU e outras equipes de segurança, e a gente segue acompanhando, né, Cleiton? É verdade. Daqui a pouco a gente coloca o nosso WhatsApp para você participar com a gente. Mas de imediato, a gente já vai movimentar aí a nossa reportagem, deixando você muito bem informado, que o nosso contato agora é justamente com o prefeito de Angelina, né, que a gente sabe está numa correria tremenda. Assim que tivemos aí essa notícia, o prefeito já foi para a cidade para saber o que estava acontecendo. Isso foi a 1 quilômetro do centro de Angelina e a gente vai falar agora com o prefeito Eliseu José Coelho. Vai aparecer aqui o prefeito para deixar você aí a par do que aconteceu. A confirmação veio agora há pouco, né, desse trabalhador que perdeu a vida trabalhando, era o encarregado dessa obra e, lamentavelmente, ele veio a óbito, na informação que foi confirmada também pelo pessoal do SAMU e também pelo Corpo de Bombeiros. Já está aqui o prefeito. Prefeito, que notícia triste, né, prefeito? Um trabalhador encarregado dessa obra, trabalhando, exercendo a sua profissão e veio a óbito. Dá detalhes do ocorrido, como é que teria acontecido essa tragédia, esse deslizamento, prefeito. Boa noite. Correto. Infelizmente, uma tragédia aí, um acidente nessa obra, onde o pessoal estava trabalhando. Eu estava no momento ali na prefeitura, bem próximo aqui, e no momento já me informaram sobre o ocorrido. A gente logo se deslocou aqui, foi um dos primeiros a chegar. E no momento agora as equipes de bombeiro estão na busca, mas começou a chover mais forte aqui no local. Eles vão ter que interromper por alguns momentos aqui, devido à segurança também dos trabalhadores, né, das equipes. Certo, prefeito. Ainda é muito cedo para a gente ter uma noção do que provocou, né, esse deslizamento. A gente sabe que não está chovendo, ou seja, a terra está firme, não está molhada, né, e o solo, posso estar errado, mas tinha plenas condições desse trabalho ser realizado. Como é que vocês definem realmente como uma fatalidade, prefeito? Isso, realmente, o áudio aqui está um pouco baixo pelo barulho da chuva, mas é realmente uma fatalidade e, infelizmente, uma vida se perdeu, né? Vamos agora aguardar a averiguação das equipes competentes. Todo o Corpo de Bombeiros está aqui no local e a gente está acompanhando aqui até finalizar e já vão isolar a área para evitar que pessoas venham aqui ver o ocorrido, né? E também a gente não sabe a segurança do local. Então a gente já está um pouquinho distante, em torno de 150 metros do local, e vamos isolar agora e pedimos a toda a população que não venham se deslocar para cá, evitem tumulto, e por alguns dias essa passagem aqui realmente ficará fechada. Certo. Já tem a identidade dele, prefeito, desse trabalhador, não? Não entendi. Já tem a identidade dele, a idade dele, já foi confirmado? Não. Não. Tá certo. Prefeito, obrigado pela participação. Sei que é um momento difícil, né, e o senhor gentilmente nos atendendo para falar a respeito dessa fatalidade, lamentavelmente. São notícias que a gente não queria dar, mas infelizmente acontece, né? É verdade. Prefeito, obrigado, e fica aqui mais uma vez o nosso conforto, nosso abraço, solidariedade para essa família, né, que agora perde um ente querido. Conversamos com o prefeito Eliseu José Coelho, que é o prefeito de Angelina, falando a respeito desse deslizamento de terra que deixou um trabalhador soterrado e que perdeu a vida agora há pouco. Inclusive, a gente vai trazer mais detalhes porque a Sofia também acompanhou de perto esse caso assim que surgiu, né, a primeira informação no início da tarde, quando a gente está vendo aqui algumas imagens, e a Sofia também está em busca de mais detalhes a respeito desse trabalhador que perdeu a vida numa obra tão importante que já foi tema
de várias matérias aqui na programação do SCC SBT, né, ô Sofia? Uma reivindicação muito antiga da comunidade de Angelina, porque quando chove essa rua vira um caos e ela não é asfaltada por poucos quilômetros e o pessoal está justamente correndo. É Estrada Boa, né? Um programa do governo Estrada Boa para colocar asfalto de vez e acabar com esses problemas aí, Sofia. Boa noite. Pois é, né, Cleiton? É justamente um trecho não pavimentado de uma SC. Isso já chama a atenção, né, da 281. E também um trecho super próximo à cidade, a cerca de 1 quilômetro do centro da cidade. Então, realmente a comunidade, né, está em cima dessa questão, porque faz toda a diferença, né? E, enfim, é um caso recente ainda, foi por volta das 4 horas da tarde, então a gente está aí levantando todas as informações, inclusive trazendo o prefeito aqui também, né? E o que a gente sabe, por enquanto, realmente é isso, né? Infelizmente, esse óbito confirmado desse trabalhador, que seria o responsável ali pela obra, no momento estava numa máquina, né? Numa retroescavadeira, quando então a terra realmente desceu e acabou soterrando esse homem. Outras vítimas ainda estão sendo procuradas para saber se havia outras pessoas no local ou não, mas infelizmente a gente já tem esse óbito confirmado, né? E o que foi repassado também, de acordo com as informações que eu apurei, é que há uma solicitação dos órgãos, né, para que as pessoas se afastem desse local, para que auxiliem, né, para que não atrapalhem, na verdade, nesse momento das buscas, né? Então, a ajuda nesse momento seria não estar no local, para deixar que a equipe possa trabalhar, né? Helicópteros do Corpo de Bombeiro, inclusive, foram solicitados ali também para auxiliar na busca desse trabalhador, que já foi confirmado ali o soterramento e o óbito dele, né? Mas ainda outras questões precisam ser resolvidas, inclusive porque a via está bloqueada nos dois sentidos, né? Então, há muito trabalho a ser feito ali no local, né, Cleiton? Obrigado, Sofia, pelas informações. A gente vai continuar acompanhando esse caso. A Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina informa que houve um deslizamento de terra na região próxima ao município de Angelina. Equipes especializadas já foram mobilizadas e, claro, estão lá para realizar os primeiros levantamentos. A Secretaria está em contato direto com a empresa responsável para entender as circunstâncias do ocorrido. Equipes estão atuando na verificação da situação para a realização de uma análise técnica, razão pela qual ainda não há dados concretos a serem divulgados. Amanhã, com o avanço das apurações, será emitida uma nota com informações mais detalhadas do ocorrido. Agora a gente vai mudar um pouco de assunto. Vamos falar do continente, Forquilinhas, Forquilhão. Lá tem o ginásio, tem o colégio. Eu estava na rua hoje, junto com o cinegrafista Dinei Pacheco, recebi informação. Olha, tá dando um BO, hein? Tá dando BO lá em Forquilinhas. E aí a gente foi lá saber o que estava acontecendo. E eu vou explicar agora. Chegando lá, a comunidade disse que um homem na comunidade do bairro Benjamin invadiu uma casa. Ele não é da comunidade, segundo o relato de moradores, ele é de fora. E ele invadiu uma residência nessa comunidade simples e entrou no banheiro da casa da mulher para tomar um banho. A mulher ouviu aquele barulho e foi lá ver o que estava acontecendo. Chegando lá, a mulher viu ele, como quem não quer nada, deixando a água escorrer, tomando um banho Zex para ficar cheirosinho, deu aquele grito. Pois ele, segundo o relato da mulher, partiu para cima da mesma. E aí a comunidade se juntou e correu atrás desse aqui, ó. Para aí, para. Volta um pouquinho, dá para voltar? Volta um pouquinho, olha só. Ele saiu correndo da casa da mulher com a toalha. Ele tá com a toalha. É brincadeira? Ele invadiu essa sorveteria lá no bairro de Forquilinhas pedindo ajuda e tentou partir para cima da proprietária. Nisso a comunidade pegou ele e aí já viu. Foi atendido pela UPA, a polícia foi chamada, o pessoal do BOP também, para tranquilizar o ânimo da comunidade que estava bastante alterado por conta desse cidadão aí. Agora a polícia está investigando as causas. Já pensou? Você chega em casa, Júlia, tem alguém tomando banho lá, você nem conhece a pessoa? Mas o que é isso? O que é isso, Júlia Matos?
Que susto, Cleiton. E agora a gente vai para o Vale Catarinense com imagens que flagraram o furto de uma escultura no centro de Blumenau. O monumento histórico de 1947 ainda não foi encontrado. A polícia investiga o paradeiro da peça e a Natiele Oliveira tem mais informações para a gente. Boa noite, Nath. Quais são os suspeitos? Já você tem ideia do que aconteceu por aí? Boa noite. Boa noite, Júlia, Cleiton e a todos que nos acompanham. Isso mesmo, a dupla suspeita de fazer esse furto foi presa na noite de ontem e madrugada de hoje. Ambos foram presos no bairro Garcia, na região sul da cidade. Inclusive, nós estamos aqui onde aconteceu esse furto desse busto histórico, bem em frente à sede do Procon, Samai, próximo à prefeitura do município, aqui na Beira-Rio, na região central. Foi aqui, então, que 2 homens furtaram um busto em homenagem ao escritor Olavo Bilac no último dia 26 de março. E aqui a gente pode ver que o busto de bronze foi furtado e o pedestal de granito ele continua aqui, foi encontrado pelas autoridades caído aqui na grama, como a gente pode ver. Eles derrubaram então para levar um monumento. Nas imagens divulgadas pela Polícia Civil, a ação dos criminosos, dá para ver a ação dos criminosos deles transportando a escultura. O vídeo que tem cerca de 4 minutos que levou para eles realizarem esse crime. A delegacia apurou que um dos detidos foi responsável por transportar esse monumento no carro e os dois, Cleiton e Júlia, possuem diversas passagens por crimes patrimoniais. Tiveram, então, a prisão preventiva decretada e foram levados ao presídio regional daqui de Blumenau. Apesar das prisões, o busto, que é um monumento histórico de 1947, ainda não foi encontrado. E segundo a Polícia Civil, esse busto ele já deve ter sido vendido e agora, então, a Polícia Civil investiga para onde foi vendido, aonde que está essa escultura que ficava bem aqui no centro da cidade, próximo à prefeitura do município. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Nath, pelas informações. Um furto no meio da cidade, um monumento histórico. A gente está falando de algo cultural da cidade de Blumenau. A gente agora espera que retorne, o paradeiro deste monumento histórico. Agora a gente vai para os principais destaques de Santa Catarina, é o Giro de Notícias. Um acidente de trânsito ocorreu nessa manhã na SC 401 em Florianópolis. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência envolvendo um carro e uma motocicleta na subida do cemitério Jardim da Paz. O condutor do carro não teve ferimentos. Já os ocupantes da moto, o homem e uma mulher, sofreram lesões. Eles receberam atendimento no local e foram encaminhados ao hospital. Muita lentidão no trânsito foi registrada desde o bairro Santo Antônio de Lisboa. Outro acidente foi registrado na SC 401, na altura do bairro Vargem Pequena. O engavetamento grave envolvendo 3 veículos ocorreu na rodovia. Mais uma ocorrência que impactou no trânsito sentido centro. Não tivemos informações sobre o estado das vítimas. O primeiro mutirão de limpeza de postes do ano retirou cerca de 700 quilos de cabos irregulares obsoletos na capital. Os fios foram removidos em ação realizada na última quarta-feira no centro de Florianópolis. Os trabalhos foram executados nas ruas Raul Machado, Djalma Moelman e Cruz e Souza. Ao todo, as equipes percorreram 600 metros de vias e vistoriaram 27 postes. Os trabalhos são executados por técnicos da Celesc em conjunto com funcionários das empresas participantes. A Prefeitura da capital iniciou asfaltamento na Estrada Geral de Ratones, no norte da ilha. A via é o principal acesso ao bairro a partir desse C401. Os trabalhos estão acontecendo sem alterações no trânsito. A retirada do atual pavimento de lajotas e a revitalização do sistema de drenagem ocorre próximo ao cemitério distrital, localizado no final do trecho que vai passar pelas obras. Todo esse trabalho será executado no prazo de 10 meses. Agora uma polêmica. No sul do estado, uma discussão foi novamente colocada em pauta. A vacinação ou não de crianças. Isso acontece após um vídeo do prefeito de Criciúma que gerou certa polêmica na cidade. A Emanuela Justino tem mais informações. Oi, pessoal. Estou aqui em frente à sede do Conselho Tutelar de Criciúma. Na tarde de hoje aconteceu uma entrevista coletiva para tirar algumas dúvidas em relação a uma polêmica que foi levantada depois de um vídeo que o prefeito Vaguinho publicou ontem no perfil do Instagram dele falando sobre a obrigatoriedade ou não da vacina contra a Covid-19 por parte dos alunos da rede municipal. Aí ficou aquela dúvida, precisa vacinar ou não precisa? O aluno vai perder a matrícula, vai perder vaga se a família vacinar ou não? A gente vai acompanhar um trecho da
fala dele foi publicada na rede social. Olha só. A polêmica do momento é obrigatoriedade da vacina contra a Covid para crianças. Olha, eu tenho muita responsabilidade para falar sobre esse assunto. Perseguir famílias que não se vacinaram da Covid é perturbador. Está acontecendo aqui em Criciúma. O Conselho Tutelar é independente, mas foi eleito pela comunidade e é pago pela cidade. Portanto, o mínimo que se espera é respeito. Respeito pela decisão de cada família. A minha, por exemplo, decidiu por vacinar, mas isso é uma escolha. Não pode ser uma imposição. O perigo é discriminarmos as famílias por suas escolhas e prejudicar os estudos das crianças. E, gente, vamos separar as coisas. Eu defendo o direito das famílias optarem por vacinar no caso da Covid. Não se pode generalizar e prejudicar a vacinação segura de várias outras doenças que a gente já tinha superado e que agora, inclusive, estão ameaçando voltar, como a poliomielite, o sarampo e até a rubéola. E vou dizer outra, até porque a própria ciência diz que a vacina não evita contágio. Portanto, alunos não vacinados contra a Covid não representam nenhum perigo para os demais. O perigo é discriminarmos crianças e famílias por suas escolhas. Eu, prefeito Vaguinho, vou sempre lutar pela garantia da criança estudar e dos pais exercerem seu direito de escolha. Bom, então essa entrevista coletiva que aconteceu aqui na sede do Conselho Tutelar de Criciúma foi justamente para esclarecer isso. Segundo os conselheiros, então, a vacina contra a Covid-19 faz parte do calendário oficial de vacinação, assim como qualquer outra vacina, como, por exemplo, do sarampo e todas as outras. E, nesse caso, é papel do Conselho Tutelar notificar essa família, avisar essa família que está faltando a vacina. Em caso de a família não vacinar, independentemente de qual vacina for, aí é encaminhado ao Ministério Público e, a partir daí, o Ministério Público pode dar uma multa a essa família, né, que não vacinar a criança, o adolescente, enfim, a pessoa que é menor de idade. Então, esclarecendo aqui essa dúvida, foi isso que foi repassado, não necessariamente porque é contra a Covid-19, mas assim como qualquer outra vacina, o papel do Conselho Tutelar é fiscalizar, né, orientar para que a família leve até o posto de saúde para colocar em dia. Caso não seja feito, então o caso é encaminhado ao Ministério Público. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Manu, pelas informações. 18h47. Agradecendo as mais de 1.700 pessoas agora acompanhando o nosso Tá Na Hora no YouTube. Você que está chegando, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua audiência aqui no SCC SBT. Olha, a gente fala muito na questão de presídios, complexos penitenciários. Já falamos muito também sobre superlotação. Você sabe que é uma dificuldade também, é um tema que é recorrente aqui na nossa programação. Agora, olha só que fato curioso. No Planalto Norte, uma penitenciária construída na cidade de São Bento do Sul, inaugurada há 9 meses, nunca entrou em fase de funcionamento. Vou repetir. 9 meses, inaugurada, e nunca entrou em fase de funcionamento. Não é estranho? Pois bem, o local deveria receber detentos das cidades daquela região e também desafogar a superlotação nas outras unidades. Quer saber mais? Tô curioso. Você não tá, não? Ô, Renato Santos, a gente está vendo aí do seu lado esquerdo, complexo lindo, limpo, novinho, inaugurado, mas sem preso, sem detento. O que está acontecendo aí? Boa noite. Exatamente isso, viu, Cleiton? Ótima noite para você e a todos que nos acompanham aqui na tela do SCC SBT no Tá Na Hora. Essa unidade prisional de São Bento do Sul, Cleiton, foi inaugurado em julho de 2024. Tinha ou tem capacidade para 420 detentos, mas por lá apenas 18 presos estão dentro das celas dessa unidade. E são esses detentos que estão cuidando dos serviços gerais da unidade prisional, segundo informou a gente na tarde de hoje a Secretaria de Administração Penitenciária de Santa Catarina. O investimento naquela unidade prisional, Cleiton, foi de mais de 32 milhões de reais. Agora, o que acontece? 9 meses se passaram e quase 100% das celas dessa unidade prisional estão vazias. Isso mesmo. E, por causa disso, as unidades prisionais de Joinville e Jaraguá do Sul, que recebem detentos de toda a região, estão vivenciando a superlotação. Um
problema, inclusive, que já foi levado para debate junto às autoridades, deputados estaduais lá na Assembleia Legislativa e também junto com a Secretaria de Administração Penitenciária de Santa Catarina. A informação que nós temos também, que foi repassada ou que foram repassadas pela Secretaria de Administração Penitenciária, é que algumas irregularidades foram encontradas na edificação dessa unidade prisional lá de São Bento do Sul. E por causa disso, as operações ainda não foram possíveis, segundo informou a nota da Administração Penitenciária de Santa Catarina. A nota diz o seguinte, que a penitenciária industrial passou por fase de operacionalização e que em junho foram, portanto, identificadas algumas falhas estruturais e que oficialmente a empresa foi notificada para fazer a readequação dessas falhas encontradas lá na unidade prisional de São Bento do Sul. A nota também diz que a Secretaria de Administração Penitenciária de Santa Catarina está analisando juridicamente sanções para serem aplicadas junto a essa empresa e que, por causa disso, a unidade prisional não está recebendo esses detentos aqui da nossa região. A nota fecha falando que na primeira quinzena de abril, portanto, na próxima semana, ô meu amigo Cleiton, a Polícia Penal vai começar a iniciar a realocação de detentos, por exemplo, de Joinville e Jaraguá do Sul para essa nova unidade. Claro, depois que essas falhas forem corrigidas. Tomara que isso realmente aconteça, né, Cleiton? Retorno com você aí no estúdio. Renato, uma gestação dura 9 meses, né? Não é isso? Uma gestação dura 9 meses. Quem sabe aí a gente possa estar presenciando o nascimento do complexo que foi inaugurado, mas não está funcionando. E aí a nota diz que foi comprovado que esse complexo apresenta algumas falhas. Então, como é que foi inaugurado e as falhas não foram... Está confuso, né? E 9 meses para detectar essas falhas também, ô Roberto? Boa noite. Boa noite, Cleiton. Boa noite a quem nos assiste. O estranho é que para você botar em funcionamento qualquer estrutura pública tem que passar por uma fiscalização rigorosa. Não só da secretaria a qual está subordinada, mas também de outros órgãos do governo. Até o aval da Secretaria de Infraestrutura, que tem técnicos, tem engenheiros para avaliar. Ora, se o problema é estruturante, é uma coisa. Se for estrutural, é outra mais grave. O que nós não podemos deixar é de pensar o seguinte. O governador Jorginho Melo tem reiteradas vezes dito que quer desativar complexos penitenciários como o da Penitenciária Estadual de Florianópolis, porque ali ele quer construir outra área. Para isso, ele precisa criar 8.000 novas vagas no sistema. Bom, aí já são mais de 400. Então, o que está acontecendo? Tem um descompasso aí que precisa ser resolvido e eu tenho certeza que o governador vai entrar em campo, porque aí está fazendo um discurso totalmente contrário ao que ele tem pregado. E a promessa do governo é que já no ano que vem vai criar mais de 3.000 vagas. Tem que cuidar esse aspecto aí, porque nós estamos falando do serviço mais nevrálgico que tem no governo, que é você tirar do convívio da sociedade pessoas que cometeram crimes e ainda tentar recuperar, que é o espírito da nossa legislação penal. A gente sabe que nem sempre é possível, nem sempre se consegue, mas é o espírito da nossa legislação penal. Roberto, a gente vê em alguns casos, muitos penitenciários, ou melhor, muitos detentos, que acabam não ficando nas penitenciárias, né? Ou seja, por superlotação, algum problema. Se isso aqui estivesse funcionando, talvez essa estatística pudesse começar a mudar. Não, e o aspecto, a gente está falando de uma construção que foi feita para uma penitenciária industrial. Exato. Não simplesmente um agrupamento de detentos. As pessoas vão ter que trabalhar nessa penitenciária, que é o lógico e o que mais importante numa nova filosofia de se pensar em recuperação para a sociedade. Estou achando muito estranha essa história, faltou comunicação de um lado ou de outro e alguém não está sabendo dessa história por inteiro. Vamos ter que resolver isso. Você acha que chegou ao fim, mudando de assunto, a questão da Operação Presságio, Roberto? Eu acredito que não. Tem muita coisa pintando aí. Eu acredito que tem uma primeira fase com indiciamento de 23 pessoas e certamente a Polícia Civil vai intensificar. Vamos ver se há desdobramentos. Tem sim. E quem vai trazer detalhes é a Júlia Matos,
junto com a Sofia Gonzalez, porque mais pessoas foram indiciadas aí, né, Júlia? É isso mesmo, Cleiton. A Polícia Civil finalizou o inquérito da Operação Presságio e a investigação desvendou um esquema de desvio de recursos públicos por meio de contratos fraudulentos. A Sofia Gonzalez está ao vivo com a gente para trazer mais detalhes. Sofia, boa noite. A gente já vem acompanhando essa operação desde o início, as primeiras investigações da Polícia Civil, os desdobramentos, os impactos na cidade e, claro, agora a finalização do inquérito. O que a gente tem de novo? Boa noite. Pois é, Júlia, então agora a gente tem um apanhado geral, porque a Polícia Civil então finalizou esse inquérito, essa investigação em relação à Operação Presságio, né? Foram 3 fases de investigação, onde então foi desvendado esse esquema de desvio de recursos públicos por meio de contratos fraudulentos. A gente separou aqui as 3 fases da operação para fazer uma recapitulação, né? Então, em relação à primeira fase, ela foi deflagrada em 18 de janeiro de 2024 e teve como foco a apuração dessa contratação emergencial de uma empresa durante uma greve de uma autarquia municipal aqui da cidade, da CONCAP, no caso, né? Foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão e 4 servidores públicos foram afastados. Aí, então, veio a segunda fase, que foi deflagrada em 29 de maio de 2024 e nessa etapa, né, além desses crimes de peculato, também foram reveladas fraudes em licitações e pagamentos de propina. 9 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e 4 prisões preventivas em 3 servidores públicos e agentes particulares, que a gente também acompanhou e trouxe aqui no Tá Na Hora, né? E a terceira fase foi deflagrada em 28 de junho de 2024, que revelou que os desvios de recursos eram feitos por meio de entidades sociais que deveriam atuar em projetos voltados para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão e 6 servidores afastados. Então, agora a gente tem essa conclusão da operação por parte da Polícia Civil, né? Então, revelou que fraudes em licitações, pagamentos de propina e desvios em projetos sociais realmente aconteceram, né? E para a Polícia Civil, não há dúvidas acerca desse esquema criminoso de desvio de recursos públicos, liderado, então, por um dos investigados, que inicialmente operava ali por meio de um instituto desde 2019. Depois, esse esquema foi ampliado, né, para praticamente todos os projetos sociais que eram apresentados por esse líder, né, e onde que esse líder ocupava, então, um cargo comissionado na prefeitura da capital. Ao todo, 10 pessoas foram indiciadas, 3 delas foram por 57 crimes de peculato e falsidade ideológica e as outras 7 também foram indiciadas por peculato e falsidade ideológica, mas num número menor, né? E segundo a delegada Patrícia Cristina Fronze Vieira, que é a responsável pelo caso, esse grupo operava de uma maneira bastante estruturada, com divisão de tarefas e hierarquia, como uma verdadeira empresa ali do crime, né? E ainda de acordo com ela, 2023 foi o auge, então, dessa movimentação financeira dos principais envolvidos. Agora, a investigação segue ali com as diligências em andamento e um novo relatório deve ser protocolado aí em até 30 dias. Então, a gente ainda vai seguir acompanhando alguns desdobramentos aí dessa história aqui da capital, né, Júlia? Obrigada, Sofia, pelas informações. A gente segue acompanhando a Operação Presságio, viu, pessoal? Agora, enquanto a Sofia conversava, a gente deu uma olhadinha no portal para acompanhar as atualizações que vem a todo momento para vocês e eu já parei aqui para dar uma olhadinha no espelho. Daqui a pouquinho a gente vai falar do norte do estado, com a rodovia do Arroz, que está interditada. Temos também o 13º adiantado para os aposentados. Eu sei que muitos querem saber dessa informação. E, claro, a gente tem hoje agenda cultural, previsão do tempo e muito mais. Mas é daqui a pouquinho, depois do intervalo, viu? Imagens de Blumenau, 24 graus. Tá na hora, Santa Catarina de volta com vocês. Muito obrigada pela sua audiência, por nos acompanhar durante a semana aqui no Tá na Hora Santa Catarina. E agora, o próximo tema é para os descendentes de italianos. É verdade. Só confirmando, 19 horas e 1 minuto, as novas regras impostas pelo governo da Itália podem dificultar o processo de obtenção do documento. Bora conferir. Bisneto de italianos, o Fábio decidiu solicitar a cidadania italiana para ele e a família no ano passado. Documento que retrata o legado de gerações. A italiana sempre esteve inserida na minha família. Envolvia meus avós que falavam italiano. Meus pais automaticamente falavam italiano, mas muito mais para o português, né? E nós, então, a gente perdeu esse hábito de falar diariamente, mas tem muita facilidade de falar em italiano
e entender italiano, somado à língua, à cultura gastronômica, a nossa dieta, basicamente, é feita por pratos italianos. O nosso sotaque, onde muitas vezes o plural, a palavra no plural, nem o S é colocado. A intenção da família é se mudar para lá, com investimento de tempo, pesquisa e dinheiro. Nós pegamos um bisavô, então a assessoria foi na cidade onde ele nasceu, atrás do documento original dele, aí foi feita toda a linhagem, né, até chegar na minha pessoa, traduções e também correções, porque existiam alguns erros, né? Então, isso aí ficou até agora em torno de 12 mil e poucos reais. Mas após o início do processo, foram surpreendidos com novas regras por parte do governo italiano. O decreto, publicado na última semana, restringe o direito de sangue e determina a nacionalidade de uma pessoa com base na origem familiar e não no local de nascimento há 2 gerações, pais ou avós italianos. Antes, esse direito não tinha limite geracional. Para seguir válida, a norma ainda precisa ser ratificada pelo parlamento em até 60 dias. 3 formas de se obter o reconhecimento: via administrativo diretamente nos consulados no Brasil, via administrativo direto aqui na Itália e via judicial. Então, essas 2 primeiras opções, consulado italiano no Brasil, via administrativo aqui na Itália, são as 2 opções mais impactadas. Num segundo momento, a gente entende que, via judicialmente, nós poderemos reverter, inclusive, essas situações de prejuízo para o italodescendente. Por enquanto, os processos já iniciados seguem correndo por meio judicial, mas caso a medida continue, milhões de ítalo-descendentes podem ser impactados. Hoje em dia nós temos cerca de 32 milhões de ítalo-descendentes, ou seja, grande parte dessa população de 32 milhões de ítalo-descendentes teria eventualmente direito ao reconhecimento da cidadania. No Brasil, nós temos menos de 1 milhão de pessoas com cidadania reconhecida. Outros países europeus também adotam esse sistema de cidadania. Com o documento italiano, o cidadão passa a ter acesso não apenas aos direitos desse país, mas sim de todo o bloco econômico. Um ativo para deixar de herança para as futuras gerações, para os filhos, para os netos. Afinal de contas, a cidadania, ela, após reconhecida, ela é transmitida. Então, é uma herança imaterial que a gente deixa para as futuras gerações também, para os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos e assim por diante. Nós não estamos indo, mas é que nós estamos voltando. Novas regras pedem novos planejamentos por parte das famílias. O assunto agora é a prevenção de enchentes, pessoal. As obras de modernização da Barragem Sul, em Utuporanga, ultrapassaram os 50% da conclusão. A repórter Natiele Oliveira tem mais informações pra gente. Boa noite, Nath. Sei que você está aí pertinho do local, a gente sabe que tivemos agora atualizações, né? O que temos agora para o pessoal? Boa noite. Então, Júlia, depois de 50 anos sem nenhum tipo de manutenção na Barragem Sul de Tuporanga, as obras estão avançando a todo vapor, mas cerca de metade da obra já foi concluída, conforme o governo do estado, e a fase inicial dessas obras iniciou-se para restaurar a segurança da estrutura, até por conta do tanto tempo sem fazer nenhum tipo de manutenção, a estrutura estava bem danificada, conforme a própria Defesa Civil. Os problemas dos equipamentos das comportas já foram resolvidos e a substituição da comporta C4 continua em andamento. O prazo da entrega do equipamento está previsto para o dia 10 de abril e a instalação está programada para a segunda semana de maio. E a comporta C5, como a gente já divulgou, precisou ser totalmente substituída. O secretário de Defesa Civil do Estado, Mário Udebra, ele dá mais detalhes dessas operações. Vamos acompanhar. E a barragem de Ituporanga foi a que mais apresentou problemas, especialmente porque havia problemas específicos em 2 comportas, na C4 e na C5. E hoje nós já contamos com um trabalho de revitalização, de reestruturação e de melhoria de cerca de 50%. Inclusive já estamos caminhando para a troca dessas comportas, que deve acontecer agora no mês de abril e maio. Ações como essa, com investimento de 23 milhões de reais, garante com que a gente, num curto espaço de tempo, possa trocar as demais comportas e restabelecer na totalidade a normalidade dessa barragem, dando a ela a condição dela servir ao seu propósito de conter as águas para a gente diminuir e mitigar as cheias nas cidades ali atingidas.
Júlia, ainda não há uma previsão prevista, não há uma previsão para a conclusão dessas obras, e a obra na barragem sul de Ituporanga é muito importante para a região do Vale do Itajaí e Alto Vale, para a contenção das cheias que historicamente a gente sofre por aqui. A gente vai seguir acompanhando essas obras. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Nath, pelas informações. Não temos data da finalização das obras, mas já estipuladas algumas datas aí, 10 de abril, metade de maio, e a gente com certeza vai seguir acompanhando. Cleiton Ramos. Júlia Matos, 19 horas e 7 minutos. Está chegando agora, bem-vinda ao nosso Está na Hora até 7h45. É muita informação de qualidade. Lembra quando a gente coloca o zap para você participar, para você interagir? Sabe, né? Coloca o zap aí na tela, tá aparecendo o QR Code para facilitar a sua vida. É só mirar aí a câmera do seu celular. Saiba que no zap você pode mandar aquele problema que você está enfrentando na sua comunidade. E foi através do zap que a gente recebeu hoje a história que vamos mostrar para você. A gente fica cobrando muito das autoridades, mas a gente também pode ser um fiscalizador das autoridades. Porque o que a gente está vendo aí agora não é obra, não é nada disso, não é ponto que a prefeitura não colocou, está deixando de arrumar. Não. Isso aqui, quem provocou, a gente sabe. Foi um vândalo, ou alguns vândalos. Esse ponto fica localizado na Marinheiro Maxiran. E foi através do zap que recebemos essa denúncia. Nós fomos até lá conferir de perto para saber o que aconteceu. E chegando no local, a gente viu que o ato foi de vandalismo mesmo. Pode rodar. Parte continental de Florianópolis, Avenida Maxiran, estreito, próximo ao Jardim Atlântico, na verdade, ali a entrada do bairro Jardim Atlântico. Se eu quiser pegar um ônibus aqui, eu vou ter que desviar, porque esse ponto aqui está completamente danificado. Isso aqui é o que sobrou de um painel. Segundo informações, a situação está assim há mais de 3 dias. Exatamente. Tudo leva a crer que o fato aconteceu de segunda para terça-feira. E olha só, pelo que a gente está vendo aqui, supostamente foi uma atitude provocada por vândalos ou até mesmo pessoas interessadas em fios, querendo furtar essa coisa toda, metal. Olha só, essa estrutura aqui, ó, ela não vai até o final. Era para ser, porque foi arrancada. E com isso, esse painel veio abaixo. Olha lá os cacos de vidro lá, ó. Um perigo danado para quem frequenta essa região e quer pegar o ônibus tranquilamente e voltar para sua casa. Bom, o que está acontecendo? A gente vai acionar agora os órgãos competentes para saber quando é que essa estrutura vai ser colocada no lugar de novo. Porque aqui, olha só, o banco veio abaixo, o painel também, ninguém consegue sentar. Um perigo danado. E o pior, né? O pessoal tem que fazer um desvio aqui, ó, se quiser andar pela calçada. Andar tranquilo aqui, nem pensar. Agora, o que teria provocado tudo isso que a gente está vendo aí? Provavelmente pessoas em situação de rua, segundo informações de testemunhas que moram aqui próximas ao local, porque a gente sabe que aquele material muitos acabam usando, né, e vendendo para receptadores para comprar a maldita pedra, ou seja, tudo por causa da droga. A gente vai em busca de respostas. Nós conversamos com comerciantes ali que não quiseram se identificar e gravar entrevistas, mas eles afirmaram que foram vândalos que provocaram isso aqui, pessoas em situação de rua. Inclusive tem um estabelecimento na frente que tem uma câmera. Eu fui lá junto com o proprietário, só que pelo ângulo, quando bate a luz do poste, não dá para verificar muito bem esse ponto aqui. Mas tem uma moça que preferiu não falar, que estava no ponto, pediu para não aparecer. Ela disse que realmente foi pessoa em situação de rua que acabou provocando isso aqui e aconteceu na madrugada de segunda para terça-feira. Fato recente. É claro que a prefeitura pede a sua ajuda também, porque a prefeitura não consegue tomar conhecimento de todos os pontos que estão desse jeito e alguns provocados por pessoas nessa situação. Então, por meio de nota, a Prefeitura de Florianópolis disse que denúncias podem ser feitas para a Guarda Municipal pelo telefone 153 ou pelo Zap Denúncias, pelo número 0800 808 0115. Volta lá que eu vou repetir por gentileza, pode ser, mano? Volta lá. Isso, só para deixar bem claro aí para o pessoal de casa. Zap Denúncias da Prefeitura, 0800 808 0115.
ou através da Guarda Municipal com o número 153. A gente pode fiscalizar. Bora fazer a nossa parte também, porque está na hora. Falar em está na hora, mais informações, um alerta para quem mora na região norte do estado e também usa a rodovia Arroz para ir até a cidade. Já já vou trazer detalhes desse assunto. A cidade que eu falo é Guaramirim. Mas antes, já que a gente está vendo imagem de trânsito aqui, vamos dar uma olhada, abrir a janela, mostrar o cenário agora. Aí, Brusque, olha só como é que tá. Brusque, você vê o rio passando ali. E lá no fundo, na parte superior do seu vídeo, a gente não consegue ver. Mas ali é o estádio do Brusque. O estádio Augusto Bauer, que pertence ao Carlos Renault, viu, Roberto Azevedo? Estádio do Brusque fica lá atrás, tá fora do ângulo, mas fica nessa região aí. E agora voltando para Floripa, 19h12. Aí a gente tem uma câmera que está localizada na parte continental da cidade, mostrando para você o cenário. Lá no cantinho esquerdo, no meio do vídeo, a ponte Ercílio Luz e aqui do lado direito a ponte Colombo Salles e a Pedro Ivo Campos. Conforme eu falei, um alerta para quem mora na região norte do estado e usa a rodovia do Arroz para ir até a cidade de Guaramirim. Sabe o que está acontecendo lá? A estrada será interditada nesta sexta-feira. Isso durante todo o dia. O repórter Renato Santos traz mais detalhes agora dessa interdição e direto do local, inclusive. Passa mais informações aí, Renato. Exatamente isso, viu, Cleiton? A rodovia do Arroz, como você mesmo disse, que liga Joinville à cidade de Guaramirim, também a Jaraguá do Sul, será interditada a partir desta sexta-feira. Essa interdição acontece às 8 horas da manhã e segue até às 7 horas da noite. Por aqui o movimento é bastante intenso ao longo de todo o dia, viu, Cleiton? O motivo dessa interdição é que a empresa Rumo, que administra a linha férrea que corta aqui a nossa região norte do estado, vai fazer a manutenção dos trilhos do trem que liga esses dois municípios. Para a execução dos serviços será necessária, portanto, a interrupção total da circulação de veículos naquele trecho da rodovia, ou nesse trecho da rodovia, como a gente está mostrando agora, um dos trechos da rodovia do Arroz. Essa ação visa garantir a segurança, segundo informou a nota da empresa, visa garantir a segurança e também melhorar a infraestrutura ferroviária aqui do norte do estado. A orientação, portanto, para você, condutor que está acompanhando o jornalismo aqui do SBT e que vai circular de Guaramirim a Joinville, é que você que vai sair de Guaramirim com sentido à nossa cidade de Joinville, deve seguir pela rua Guilherme Tomelin, sentido ao bairro Avaí, e virar à direita após o trilho do trem, acessando, portanto, a rua Olímpio José Borges. Já para as pessoas que vão sair aqui de Joinville, Cleiton, com destino à cidade de Guaramirim ou Jaraguá do Sul, a orientação é usar a BR-280. Agora, atenção, viu? Porque a BR-280, durante todo o dia, sempre tem congestionamento, sempre tem lentidão, por causa das obras que estão acontecendo ali, construção de viadutos e também melhorias na requalificação e também na estruturação da camada asfáltica da BR-280. Portanto, a partir de amanhã, das 8 horas da manhã até às 19 horas, interdição aqui da rodovia do Arroz, viu, Cleiton? Retorno com você aí no estúdio. Certo, agora eu vou pegar o que disse a Júlia Matos ontem, se você me permite. A Júlia até pode aparecer no ângulo aí, porque... Ah, já saiu o Renato? Já saiu o Renato? Dá para colocar o Renato de novo, irmão Bus? Sim ou não? Ô Julinha, ontem você perguntou para o Renato, fez uma observação importante, que ele estava com um casaquinho, aquela coisa toda, e hoje ele já voltou com a camisetinha. Será que a temperatura agora está realmente legal, está bacana? Enquanto a gente está vendo lá uma ambulância, um socorrista. Hein, ô Renato Santos, como é que está o clima agora por aí, hein? Olha, meu amigo Cleiton Ramos, não tá calor, não tá frio também, já choveu bastante aqui na cidade de Joinville, agora há pouco chovia, por exemplo. A Defesa Civil acaba de emitir um alerta para ventanias, muito vendaval e também chuva persistente a partir da noite de hoje, seguindo até amanhã. Mas daqui a pouco, claro, que a nossa querida Júlia Matos vai atualizar as informações para vocês aqui de Joinville e do norte do estado. Combinado. É que ontem eu achei legal, Júlia, resolvi fazer hoje, entendeu? Se é que me entende. E que bom que você trouxe o Renato Santos muito bem informado do nosso tempo. Ele acompanha a previsão do Tá Na Hora, Sempre, Cleiton. imagina, se não...
Agora deixa comigo que eu vou falar com um público muito especial que nos assiste também em casa, que são os aposentados e pensionistas do INSS. Eles terão o 13º salário antecipado para abril e maio. O anúncio foi feito pelo governo federal nesta quinta-feira. A Sofia traz mais detalhes. Oi, Julia. Então, o governo federal antecipou o pagamento dessa primeira parcela do 13º, agora para este mês e o próximo também, né? A expectativa é de que sejam injetados mais de 73 bilhões de reais na economia com essa medida. E são mais de 34 milhões de beneficiários que vão receber, então, a primeira parcela no fim desse mês. O calendário, então, vai de 24 de abril até 8 de maio. E no próximo mês vem a segunda metade do 13º, aí o calendário vai de 26 de maio até 6 de junho. E esse pagamento leva em conta o número final do cartão do benefício, né? Então, recebem primeiro os beneficiários que ganham até um salário mínimo. E os aposentados e pensionistas que recebem acima desse piso nacional vão ter esse valor creditado de 2 a 8 de maio. E para a gente ter uma ideia, né, dados da folha de pagamento de fevereiro mostram que mais de 28 pessoas, ou 28 milhões de pessoas, ou cerca de 70% do total de aposentados e pensionistas do INSS recebem até um salário mínimo por mês, que atualmente está em R$ 1.518, né? E outros quase 12 milhões de beneficiários recebem acima desse piso nacional. E desse total, né, um pouco mais de 10 mil ganham o teto da Previdência Social, que atualmente está em R$ 8.157. Lembrando também que não recebem 13º aquelas pessoas, né, contempladas pelo benefício de prestação continuada, que é pago a idosos com mais de 65 anos, com deficiência que comprovem baixa renda e beneficiários de Bolsa Mensal Vitalícia. Então, para conferir se você tem direito a receber esse benefício, dá para olhar no aplicativo ou também pelo telefone, pela Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã até às 10 horas da noite. A gente preparou um telão aqui também para ficar mais claro quando que cada um vai receber, quem tem direito, então, a esse benefício. Agora, no mês de abril, então, a gente vai ter no dia 1, né, quem tem o final 1 recebe no dia 24, final 2, 25, 3, 28, 4, 29, 5, dia 30, 6, dia 2 de maio, aí já passando para maio, 7, dia 5 de maio, 8, 6 de maio, 9, 7 e 0, dia 8 de maio. E aí, a primeira parcela para quem ganha é mais, né, acima do piso nacional. A gente vai ter, então, os finais 1 e 6 recebendo no dia 2 de maio, 2 e 7 no dia 5 de maio, 3 e 8 no dia 6, 4 e 9 no dia 7 e 5 e 0 no dia 8. Então, é essa a novidade, né? Antecipação do pagamento da primeira parcela do 13º para pensionistas, aí, aposentados e pensionistas do INSS em abril e maio desse ano. Júlia. Obrigada, Sofia, pelas informações. Aqui é ao vivo, pessoal. Às vezes a gente acha que é reportagem, mas a Sofia está ao vivo aqui com a gente, assim como todos os dias, com muita informação de qualidade. Obrigada, Sofia. Daqui a pouquinho a gente chama você de volta. Roberto Azevedo aqui do meu ladinho. Roberto, a gente sabe que essa medida, ela vem para melhorar a economia, mas também para trazer popularidade para o governo, é isso? O que você acha sobre o assunto? Boa noite. Boa noite. Também estou ao vivo, viu? É. Pois bem, a questão é mais ou menos a seguinte. Os aposentados e pensionistas estão comemorando. São mais de 28 milhões no Brasil, estão comemorando, que é uma antecipação que acontece nos últimos 4 anos, mas para o governo federal, principalmente para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, o interesse também é 2026, porque havia uma dúvida no governo. Quando vamos pagar a primeira parcela? Vamos deixar para pagar nos meses de maio e junho, que seria o efeito receber no final de maio, e também no final de junho, ou vamos antecipar mais um mês? É uma regra da política. Até mesmo no governo de Jair Bolsonaro foi antecipado o 13º, que é uma maneira também de injetar recursos na economia. Mas a preocupação aqui é também aumentar a popularidade de Lula, que anda em baixa, como mostrou o Instituto Genial Quest. É uma questão de cuidar da eleição do ano que vem. Aumenta a popularidade, injeta recursos na economia. A gente sabe, Júlia Matos, que os aposentados no Brasil são os responsáveis pela função de mantenedores das famílias, da maioria das famílias, principalmente os aposentados e pensionistas. Ou seja, também é um alívio para o bolso do brasileiro
que já viu o preço dos ovos de Páscoa e já caiu para trás. Se já não tem ovo de galinha, porque está muito caro, ainda mais ovo de Páscoa, que está mais caro ainda. O cacau está caro no mundo inteiro, então é um alívio para o bolso de todo mundo. Mas tem conotação política, partidária, eleitoral. E haja ovos de Páscoa agora, né, Roberto? Agora quem mais tem criança em casa é o que sofre mais, né, não? É verdade, é verdade. E como os aposentados são mais idosos, vovós vão dar mais um chocolatinho para os netos. É uma boa medida, não é uma medida ruim. Mas tem esse viés eleitoral que a gente já está percebendo, não precisa ser nem analista de política, nem um gênio para perceber isso. O que não está equivocado, não está errado, mas tem este outro lado. Perfeito, muito obrigada, Roberto. Agora só amanhã, é isso? Dito isso, eu vou embora e eu não estarei mais ao vivo aqui. Certo, muito obrigada, Roberto. Agora, pessoal, para vocês que querem começar a planejar o seu final de semana, está na hora da Agenda Cultural. Neste sábado, dia 5 de abril, o Passeio Pedra Branca recebe o 3º piquenique do Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Das 13 às 18 horas, o evento reúne atividades infantis, palestras e uma exposição didática promovendo informação e inclusão de forma leve e interativa para as crianças. A iniciativa busca ampliar o diálogo sobre o autismo e reforçar a importância da conscientização na sociedade. É uma oportunidade para famílias, educadores e a comunidade em geral se envolver nesse aprendizado sobre o tema. Agora, a Osterbrusque 2025 começa também nesse final de semana, dia 5 e 6 de abril, trazendo uma programação especial até o dia 19, com atividades para toda a família. A abertura oficial acontece esta manhã, às 20 horas, na Praça da Cidade, com a apresentação da Família Encantada de Páscoa e show de Andrei Freitas. O Sábado Fácil e Especial de Páscoa, que também faz parte do evento, oferece feira e atividades recreativas. E no domingo, para as crianças, a praça recebe um grande piquenique. No segundo fim de semana, dia 12, ocorre a Feira Brusquecense de Páscoa, com produtos coloniais, mas esse é um papo para a agenda cultural da semana que vem, né? Mas fica o convite para vocês, olha só. Olá, pessoal! Estou aqui para convidar vocês para a nossa Osterbrusque. Ela acontece do dia 4 ao dia 19 de abril, recheado de atrações. Neste período teremos feira de artesanato, caçada aos ovos de ouro, caçada aos ovos com as crianças, piquenique, atrações culturais e muito mais. Esperamos vocês aqui. Venham! E fica o lembrete, pessoal, até o dia 13, a Austin Park acontece também nos finais de semana em Jaraguá do Sul. Esse ano, além da tradicional decoração com os coelhos, o evento valoriza o significado religioso da Páscoa também. Destaques como a Austin Ball, com 40 mil casquinhas coloridas, e a Toca do Coelho garantem cenários perfeitos para fotos e momentos especiais. Então, não percam, tá? E aqui eu deixo para vocês um convite antecipado, é isso mesmo. Os ingressos para 42º Festival de Dança de Joinville já estão à venda. O Festival de Dança de Joinville, reconhecido mundialmente desde 2002 como o maior do mundo, reúne bailarinos do Brasil e do exterior em uma imersão artística única. O evento oferece diversas capacitações e apresentações especiais, viu? Os ingressos já estão disponíveis para quem deseja vivenciar essa experiência inesquecível. A equipe do festival também deixou as informações para vocês, olha só. A venda de ingressos para o 42º Festival de Dança de Joinville, que ocorrerá de 21 de julho a 2 de agosto, já está aberta. Você pode comprar esse ingresso pelo site festivaldedançadejoinville.com.br e também presencialmente no Saltare Centro de Danças, das 14 às 18 horas. Venha prestigiar o Festival de Dança de Joinville, entre no nosso site e acompanhe a nossa programação. Nós esperamos por vocês na Cidade da Dança, de 21 de julho a 2 de agosto. Pessoal, crianças e festivais tomando conta da agenda cultural dessa semana. Agora, além da agenda cultural, para você que quer planejar o final de semana, é preciso saber da previsão do tempo. Tá na hora dela.
Sexta-feira chegando, pessoal, e o tempo vem com mudanças, viu? O dia começa com muitas nuvens e aquela chuvinha isolada no Vale do Itajaí, Planalto Norte e Litoral Norte. Mas calma, porque ao longo do dia o sol deve aparecer em várias regiões, graças à chegada de uma massa de ar mais frio e seco. E já pode separar o casaco, viu? Porque as temperaturas vão cair. Não sei você aqui de casa, mas eu adoro essas temperaturas mais amenas. As máximas ficam entre 22 e 28 graus, mas à noite esfria bastante, com mínimas abaixo dos 15 graus e até menos de 8 no Planalto Sul. Outro ponto de atenção é o vento, que vai soprar forte por aí, então podendo chegar a 80 km por hora no litoral e no Planalto Sul. Fico alerta para aqueles que moram próximo do mar ou mesmo para os navegadores. Vamos dar aquele giro nas regiões catarinenses? Extremo oeste com máxima de 24 graus e mínima de 8 no extremo oeste. Olha só a diferença que é a amplitude térmica dessa região catarinense. 25 a máxima do Vale do Itajaí com mínima de 8 graus. Máxima de 19 aqui na Serra Catarinense com mínima de 9, o friozinho já chegando por lá. Máxima de 23 graus aqui no norte de Santa Catarina, litoral com máxima de 26 graus. E sul de Santa Catarina com máxima de 23 e mínima de 6 graus nessa sexta-feira. Vai precisar de um casaquinho, viu? E para as suas cidades que estão aqui no nosso Tá Na Hora, as mais pedidas aparecem na nossa previsão do tempo, viu? A gente separou aqui para vocês as selecionadas. Palhoça, amanhã sexta-feira com máxima de 18 graus, mínima de 13. Friozinho na Grande Florianópolis. Praia Grande com máxima de 18, mínima de 10. Pomerode com máxima de 21 graus e mínima de 15. Lages com máxima de 17 e mínima de 6 graus. E Papanduva com máxima de 22 graus. Agora a gente vai para o intervalo, mas daqui a pouquinho eu tô de volta. Temos imagem de onde, Hermano Bus? Meleiro, sul do estado, 23 graus. Daqui a pouquinho a gente está de volta. De volta com o nosso Tá Na Hora. Eu tô olhando para ele. De volta com o nosso Tá Na Hora. Ao vivo é assim, Ao vivo é Júlia assim, Matos. Cleiton. Aliás, ao vivo, vamos mandar um abraço para Araranguá, que hoje está completando 144 anos. Um abraço. Sul do estado. Aê, e a gente sabe que essa comunidade tem nos recebido com muito carinho. Inclusive, Sim. estão sempre na previsão do tempo porque pedem a sua cidade aqui. Boa. Amanhã vamos voltar a Araranguá, então? Vamos botar Araranguá amanhã. Ah, quem é que mandou aqui? Deixa eu ver aqui, pegar rapidinho aqui na minha rede social. É assim, calma aí. Vai Acabou a bateria. Mas foi a Maria de Araranguá, que pediu pra gente mandar um abraço. 144 anos. Araranguá, aquele abraço, obrigado pelo carinho. Ah, e agora a gente fala sobre saúde, Cleiton Ramos. Saúde. É que Joinville, diferente do ano passado, registra uma redução significativa do número de casos de dengue, olha só. Uma tecnologia usada para combater a doença lá no município tem colaborado para a queda dos casos. Diferente de 2024, quando a cidade vivia uma explosão nos casos de dengue, Joinville fecha os primeiros meses de 2025 com redução significativa nos números da doença. Do início de janeiro até esta quarta-feira, dia 2 de abril, o município contabiliza apenas 250 casos confirmados de dengue e 8.229 notificações. No mesmo período do ano passado, o número era maior, 27 mil pessoas infectadas pelo mosquito transmissor, com um total de 40 óbitos em decorrência de complicações da doença. Nesse momento a gente continua monitorando, né? A gente ainda não baixa a guarda, porque afinal de contas ainda estamos com um período climático que há proliferação do mosquito, né? Mas com certeza a gente já passou de um período mais crítico, onde geralmente, né, o mês de março, logo o final de março, início de abril também é um momento em que a gente nos outros anos observava um aumento significativo, e esse ano, por enquanto, ainda estamos, durante as nossas avaliações, né, a gente observa que ainda estamos num período menos crítico. Comparando os dados do ano passado e deste ano, é possível observar mudanças também nos locais com maior incidência da dengue. Em 2024, os bairros Aventureiro, Costa e Silva, Floresta e Boa Vista lideravam o ranking com maior número de focos do mosquito transmissor. Em 2025, os bairros Bimervald, Santo Antônio e Saguaçu estão no topo da lista, mas com números bem reduzidos. Diante dessa queda apresentada pelo mapa da doença no município, o cenário, segundo o órgão municipal de saúde, não é de preocupação.
Além das campanhas de combate ao mosquito Aedes aegypti, o método Wolbachia também tem contribuído para a redução nos casos da doença. O uso de mosquitos com DNA alterado e com a bactéria que combate a doença tem se mostrado cada vez mais eficaz. A boa notícia é que ao longo do ano, essa tecnologia será ampliada e deve alcançar outras regiões do município. A ampliação do método Wolbachia está prevista para o segundo semestre deste ano, quando será aplicada em uma área de aproximadamente 15 bairros, beneficiando cerca de 150 mil pessoas. Atualmente, Joinville já conta com uma área de 360 mil famílias sendo contempladas com o método de combate à dengue. Até o final do ano, a meta da Secretaria de Saúde é beneficiar mais de 500 mil pessoas com esta técnica inovadora. Que o método ele tem um tempo para que ele comece a surtir efeito, então a gente monitora, né, a situação, estuda, né, toda a situação durante o período todo, mas com certeza a nossa esperança é que também nesses bairros ele surta efeito. Esta tecnologia é tão eficaz no combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya que o Ministério da Saúde anunciou no início deste ano a ampliação do método também em outras cidades catarinenses. Blumenau e Balneário Camboriú também serão contempladas com o método Wolbachia. E a produção dos volbitos será realizada na biofábrica de Joinville. Tudo isso para mudar uma estatística, Júlia, que é terrível se tratando de Joinville. Quantos casos de dengue já noticiados aqui? Então, ações como essas aí podem ajudar a mudar. Mas a principal é aquela que a pessoa pode fazer dentro de casa. É isso mesmo, Cleiton Ramos. E mais uma vez a gente mostra que a tecnologia ajuda sim. Só saber usar. Só saber usar, é isso mesmo. Agora, hoje é um dia marcante para a comunidade católica em Florianópolis, porque é dia da lavação do Senhor dos Passos. É uma cerimônia que faz parte da procissão que acontece nesse final de semana. A nossa equipe foi conferir de perto esse ato de fé. Uma cerimônia popular de fé e amor, que faz parte da procissão do Senhor Jesus dos Passos em Florianópolis. Toda manifestação popular da fé tem uma relevância muito significativa. Aqui é uma forma popular de consolar as dores do Senhor. Como Verônica, outrora, enxugou o seu rosto, o povo se aproxima nesse momento, já estamos concluindo o tempo da Quaresma, em que o Senhor prova o seu amor pela humanidade. Por que ele se encarna, não é? Esta cruz que ele está carregando efetivamente é nossa. Para a coordenadora da procissão, a cerimônia como um todo faz parte da história de Florianópolis e de Santa Catarina. 259 anos que é realizada a procissão do Senhor dos Passos. Começou em 1766. Na verdade, a imagem chegou em Florianópolis, na Ilha do Desterro, em 1764. Em 1766 começou a primeira procissão e de lá sempre foi feita a tradição, tanto que ela tem o título de Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, porque é a terceira do Brasil que tem na área da religião esse título, porque ela mantém a mesma tradição todos os anos. A lavação simbólica da imagem de Senhor dos Passos é dividida em duas partes. Primeiro, as crianças, com toda a pureza e inocência, fazem a limpeza com panos úmidos. Depois, os adultos secam, enquanto pedem ou agradecem ao que alcançaram. Quando ela nasceu, ela teve muito problema com a amamentação, a gente quase perdeu ela. Ela foi para a UTI. Quando ela saiu da UTI, eu pedi muito para o Senhor dos Passos para ajudar a gente e que eu ia agradecer por 7 anos. A gente saiu com 2 mesinhos, a gente começou a pagar a nossa promessa vestida de Senhor dos Passos e hoje ela está aqui com 11 anos, forte. Nesse período eu tive um câncer, também pedi muito para o Senhor dos Passos e o meu câncer foi curado. Graças a ele, a saúde da minha filha restaurou a minha saúde e a gente só tem gratidão agora e a nossa fé é muito grande. A pequena fala que a existência dela é um milagre e segue o exemplo da mãe ao manter a mesma fé e a mesma gratidão. Eu sempre venho do Senhor dos Passos, né? E eu também sempre venho com muita fé em Deus, porque Ele sempre me ajudou e eu sei que Ele continua ajudando eu e muita gente.
Cleiton, atos de fé Muito. em qualquer religião, em qualquer cultura, é Exato. sempre muito bonito, né? E, acima de tudo, respeitar. Claro. Independente da religião, a gente tem que respeitar. Atenção, motoristas! Em Blumenau, as obras em uma estação de tratamento de água avançam e causam impactos no trânsito. Bora dividir tela? A Natiele está ao vivo no local e vai trazer detalhes agora. Quais as mudanças por aí, Nath? Agora nós estamos aqui na rua Marechal Rondon, no bairro Salto do Norte, à esquina com a rua Pomerode. Isso porque a gente mostra a rua aqui, a movimentação. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, vai ter mudanças por aqui. Haverá o transporte de 4 módulos metálicos de grande porte para o terreno onde estão sendo executadas essas obras do SAMAI, a estação de tratamento AETA 5. A operação está prevista para iniciar logo pela manhã e vai causar impactos no trânsito tanto dessa rua da Marechal Rondon quanto da rua Pomerode. Bem nessa esquina vai ter o fechamento total do trânsito por alguns momentos e a rua Ari Santerre também passa por mudanças. Os 4 módulos têm 14,30 metros de comprimento cada um, por isso que a Guarda Municipal de Trânsito foi acionada para auxiliar no controle do fluxo de trânsito. A sugestão e a orientação é que os moradores aqui de Blumenau procurem rotas alternativas durante todo o dia aqui para a região, na área norte do município, justamente para evitar ficar parado no trânsito por conta do transporte desses 4 módulos. Júlia, volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Nath. Obrigado pela sua participação. É utilidade, é serviço para você de Blumenau acompanhando o nosso Tá Na Hora. Mais de 2.000 pessoas, hein, Júlia? Acompanhando o nosso Tá Na Hora no YouTube. Obrigado pelo carinho. É isso mesmo. Um beijo para todos eles, né? Um abraço carinhoso. Agora a gente fala sobre o contrato dos serviços de transporte público de Balneário Camboriú, que encerra nesta sexta-feira, dia 4, Cleiton. Como deve ficar o serviço a partir de sábado? É a pergunta que não quer calar. Mas a Cris tem a resposta. De acordo com a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, o serviço vai seguir funcionando normalmente. Lembrando que o transporte público na cidade é gratuito. O atual contrato vai ser encerrado nesta sexta-feira, dia 4 de abril. Mas a Prefeitura já está firmando um novo contrato emergencial para que a população não seja prejudicada. O novo contrato prevê a redução no valor do quilômetro rodado. Hoje é de R$ 16,95, um dos mais caros do país. A contratação vai ser por regime emergencial de 180 dias, período em que vão ser executados estudos para uma nova licitação do serviço. Quase 181 mil passageiros utilizaram o transporte público de Balneário Camboriú neste mês de março. Reforçando, apesar do atual contrato ser reincindido e encerrar nesta sexta-feira, dia 4, o serviço vai funcionar normalmente, inclusive gratuito para a população. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Cris, pelas informações. 19 horas e 42 minutos. Olha, os bombeiros começaram a realizar o trabalho de perícia para investigar as causas do incêndio de grandes proporções que destruiu o barracão da escola de samba Vale Samba, né? A gente mostrou ontem. Isso mesmo, em Joaçaba, pessoal. O repórter Felipe Bastos tem mais detalhes pra gente. Fogo começou na manhã desta quarta-feira e mobilizou equipes dos bombeiros por mais de 8 horas. Agora, uma perícia está em andamento para determinar as causas do incidente. O incêndio começou por volta das 7 horas da manhã e se espalhou rapidamente pelo barracão da escola de samba Vale Samba, atual campeã do Carnaval de Joaçaba. O local armazenava grande quantidade de materiais altamente inflamáveis, como espumas, tecidos sintéticos e isopor, usados nas confecções de fantasias e carros alegóricos. Equipes dos bombeiros dos quartéis de Joaçaba, Catanduvas e Água Doce foram acionadas imediatamente. Ao todo, 12 bombeiros militares e comunitários trabalharam no combate às chamas. Após 8 horas de trabalho intenso, o rescaldo foi finalizado e os peritos iniciaram a investigação para identificar o que causou o incêndio. O laudo deve ser concluído em até 30 dias.
Apesar da gravidade da ocorrência, a ação rápida dos bombeiros impediu que as chamas se espalhassem para imóveis próximos. Ninguém ficou ferido, mas o prejuízo para a escola de samba ainda está sendo calculado. Voltamos ao estúdio. E com essas informações a gente encerra o Tá Na Hora Santa Catarina de hoje. Quinta-feira encerrada e amanhã com friozinho, tá, Cleiton? Tá preparado? Vai mudar? Tem que tirar o casaco? Não, bota o casaco. Ah, é? Botar o casaco? Não tira, vai ficar mais friozinho, claro. Bota Claro, o casaco. se vai estar frio, tem que botar. Tá certo. Então a temperatura vai mudar, hein? Temos Vai mudar. imagem de toda Santa Catarina. Balneário Ó. Camboriú na sua tela. Avenida dos Estados. Sim. E vamos Floripa? para Floripa, Cleiton. Ah, Floripa, Barra da Barra Lagoa. da Lagoa. Eita! É pertinho do mar que vai esfriar, viu? Sim, já deixei o carro aí 5 horas da manhã, porque no verão é uma muvuca, não tem lugar para estacionar. Tchau, pessoal. Até amanhã. SBT Brasil na sequência.